com o Francisco José, que é conselheiro tutelar. Francisco, o conselho tem recebido muito chamado, por exemplo, para a violência na escola, tanto aquela violência externa, que é a questão dos assaltos, que até as professoras estão denunciando, quanto essa violência interna. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Silas. Na verdade, a gente tem recebido quase que diariamente, né, 3, 4 denúncias de diretores de escola pedindo ajuda aos conselhos, e a gente tem até orientado e sugerido que a questão da violência na escola, ela é decorrente até da própria violência dentro da família. Então, como você viu agora há pouco, né, nas imagens das adolescentes em conflitos, em briga, há um estímulo pelas próprias redes sociais de fazer algo para chamar... Fazer o vídeo para colocar lá. Para chamar a atenção para si. Aí mostra bem a fragilidade do sistema, né, dos programas, dos projetos, até mesmo da própria rede de atendimento, porque as escolas, ao encaminhar isso aí, esses fatos, quando nós temos aqui um exemplo, o Colégio Fundação Bradesco, que é uma escola mista, ela mensalmente, a nível de Teresina, é a única das escolas que a gente tem conhecimento que envia, conforme o estatuto, a relação de alunos que evadem da escola com altos índices de repetência. Comunicando então lá o conselho tutelar. Então, às vezes, numa mídia, num fato como esse da mídia, uma situação que chama a atenção, mas que é um caso isolado. Isolado, é verdade. A gente usa aqui só como exemplo, né? Pra gente ver. Mas é preocupante porque a família está ausente desse papel educacional na escola. E muitas vezes a mãe diz, olha, se tu apanhar lá no colégio, mete a mão. Pois é. Né? Se for de apanhar... Não vem apanhado pra cá, não. Se chegar apanhado, apanha de novo. A gente ouve às vezes isso aí. Então, cabe às famílias participar mais do dia a dia das escolas, auxiliar na educação do filho na escola, porque o Estatuto manda que o pai tem a obrigação, os pais ou os responsáveis, tem a obrigação de matricular no ensino regular e acompanhar o desempenho. Acompanhando, né? Só que eles não fazem isso. Aí chegam e fazem como a gente ouve muito na entrada das escolas. Olha, está aqui meu filho, o que o senhor fizer está feito. Aí basta o aluno ficar reprovado no final do ano que o pai chega todo valente para bater no vigia, no diretor e no professor. Então a violência da família ela acaba desaguando na rua e essa violência urbana vai também às escolas. Não tenha dúvida. Capitão Tiago, nós mostramos também aí a violência, eu sei que aí foram escolas públicas municipais, não foram apenas alguns exemplos que nós mostramos, mas as escolas públicas estaduais ainda existem incidentes. Vocês estão vigilantes quanto a isso? A presença de bandidos, embora tenha saído uma pesquisa aí que diz que a droga anda muito longe da escola pública do Piauí, né? Mesmo assim, vocês estão vigilantes para que esses assaltantes, que estão agindo em todo lugar, não tem jeito, né? Aí na porta da escola, hoje todo menino tem um celularzinho, às vezes até está na escola pública, mas tem um tabletzinho desses mais baratos, e aí o cara vai assaltar para tomar. Boa tarde, capitão. Boa tarde. Silas, a gente tem trabalhado incansavelmente. Eu acredito. No sentido de trazer essa segurança para os nossos alunos. Vale ressaltar que no caso que foi mostrado na matéria, não sei se foi a professora ou foi a diretora da escola municipal, ela foi enfática em dizer que a escola foi furtada. Foi furtada. Porque geralmente o roubo, ele causa muito mais comoção na vítima do que o furto. Então, o que a gente precisa fazer... E aí, no caso, como sugestão, o próprio secretário municipal de Educação já nos procurou para que a gente possa, convênio, exatamente. Né? Ele tem nos procurado e nós já estamos começando todas as sugestões, aquelas implementações. No caso, ela falou que o vigilante está com medo. Então, nós nos propomos a também ministrar um curso para os vigilantes. Para o vigilante, é verdade. Né? Por quê? Porque aí ele pode agir, ele não precisa entrar diretamente para resolver o problema, mas ele precisa tomar algumas medidas e são essas medidas que a gente tem, né? A disponibilidade, o prazer e a necessidade de orientá-lo de como agir de forma antes que o crime aconteça. Por exemplo, se o crime está próximo à escola, a direção e o vigia, por exemplo, os próprios alunos têm como ajudar a polícia, né? Com certeza. Olha, aqui tem um movimento suspeito, pessoas extra-escola estão vindo constantemente aqui à porta da escola e isso pode ser investigado, né? Inclusive, nas escolas do Estado, nós já fizemos, na semana passada, nós tivemos a reunião com todos os diretores das escolas, da 4ª Regional de Educação e da 19ª. Essa semana e na próxima, a gente vai estar em reunião com os diretores de todas as escolas, completando todas as escolas aqui da cidade de Teresina, né? Para a gente poder ministrar toda essa parte de orientação
quanto à segurança escolar. E aí, nesse caso, eu também conheço a escola, o Cícero Portela, a gente costuma frequentar lá. Pois é, que é um bom colégio. É um excelente colégio, o diretor realmente é muito rígido. A Maia me disse. Sempre pede o apoio da gente. Capitão, dê uma passada aqui, conversa com os meninos. Não só em termos de palestra, mas em termos de uma visita mesmo, aquela aproximação mesmo da polícia com a comunidade. Isso é bom. Vão lá, chega, o pessoal joga ping-pong com os meninos. Então a gente percebe a convivência na escola, é um negócio muito positivo. E é positivo também que você chega, você ainda não tem aquele comando com a polícia, você chega em casa de sua mamãe ou papai, danado é que os pais não querem conversar mais com os filhos, né? Olha, tá tendo um movimento estranho na porta da escola, todo dia o cara vai lá, o cara que vende bala, o cara que vende algodão, ele não está vendendo só algodão, já viu um movimento estranho. Isso é importante, a polícia não é adivinha, né, capitão? Claro. Assim, a gente procura estar presente sempre em todas as ocasiões, inclusive a determinação do nosso comandante-geral é que o Ronda Cidadão, o BPCOM, dê todo o apoio ao nosso policiamento escolar. Então, é necessário, a orientação do comandante é que a gente faça, que a gente distribua as viaturas, inclusive as do Ronda Cidadão, na porta das escolas, principalmente nesses horários de entrada e saída, porque a gente possa dar uma maior segurança para os nossos alunos. Agora, o que o conselheiro falou, eu sei que as famílias hoje vivem todo mundo aperreada, pai, correndo atrás do grosso, que o negócio não está fácil, a coisa não está brincadeira, mas você precisa dar atenção ao seu filho, rapaz. Não pode você largar lá na aula e não estar dando atenção a ele, né, conselheiro? Você tem observado isso? Pelas suas palavras, a gente já entende de que tem que haver um envolvimento da família, não só da escola, né? A família precisa estar mais presente no dia a dia, porque a violência vivenciada dentro de casa, ela repercute e causa efeitos danosos fora de casa, na parte extrafamiliar. E hoje a gente encontra a escola, tal qual a família, refém de uma situação de um caos. É como se estivéssemos num abandono social geral. Os programas não funcionam, a gente precisa, nós temos regiões de periferias como a Vila Irmanduce, como o Alto da Ressurreição, o próprio Árvore Verde de Santa Bárbara, são regiões que praticamente estão aquém de políticas públicas que possam, em certa forma, trabalhar a prevenção. A sentido de que as crianças precisam, num contraturno, elas estão em atividades de aprendizagem, atividades socioeducativas, socioculturais. E nós temos aqui os jovens praticamente abandonados e os traficantes aliciando cada vez mais cedo. E aí aquela quando tem um fato na mídia, tem um menor no meio. Aí toda a mídia cai em cima só do menor. Por exemplo, pode ter 50 adultos, mas o menor é a atração. Não, é porque tem um menor bandido também, né, conselheiro? Eu não posso comparar o menor cidadão, o inocente menor de idade, até com o desprezado menor de idade com o menor bandido. Eu não comparo. Eu até faço o que diz o Estatuto. A expressão menor é utilizada no sentido jurídico quando se refere àquele que não atingiu maioridade. Isso. Em termo social, é criança e adolescente. A criança e adolescente. Então, hoje estão sendo usados criança e adolescente para o crime. Estão sendo cada vez mais aliciados. Então, isso acontece na ausência de programas que possam estar inserindo nas periferias esse jovem que hoje encontra-se. Qual é o bicho? A família empurra para o Estado empurra para a família. Aí o traficante chega, se eu quero. Ninguém quer, eu levo para mim. Eu adoto, né? Para trabalhar para mim. Silas, deixa eu só fazer uma complementação, um dado importante. Nós estamos implementando já com orientação do secretário estadual de Educação e eu também já repassei esse projeto também para o secretário municipal, que ele também tem interesse, da gente começar o projeto Escotismo nas escolas. Então a intenção é que a gente promova a abertura de grupos escoteiros, que é uma atividade de negócio importante, educação complementar. E que a grande sacada que a gente entende desse projeto é que é uma parceria feita com a União dos Escoteiros do Brasil, onde a gente vai conseguir, pelo menos é a nossa intenção, nós queremos envolver a família daqueles jovens, dos alunos, dentro de um processo de educação voluntária e complementar. Então a gente se propõe a dar toda a orientação para que o grupo comece a funcionar e o grupo ele cria tipo uma autossuficiência, mas dentro desse processo de educação, envolvendo toda a comunidade no entorno da escola, para que a gente consiga não só a construção de uma sociedade mais segura pelos jovens, mas também o envolvimento de toda a comunidade, dos adultos daquela comunidade nesse processo. Isso é muito importante. Agora a gente continua chamando a atenção. Por mais pobre que a família seja, ela precisa participar. Com certeza. Ela precisa estar rende. Ela é muito mais forte do que o Estado. Ela, sem nenhum tostão, um caderno para dar ao filho, ela é mais forte do que o Estado. Porque o afeto dela é muito mais importante do que o Estado. Então a gente fica chamando aqui a atenção. Pois não. Eu ouvi certa vez, numa audiência com um juiz que hoje já está aposentado, foi desembargador, ele dizer que a autoridade do pai e da mãe é maior do que a própria do juiz. Então quando o juiz entra em ação, quando há um conflito generalizado.
E o pai e a mãe estão na área da prevenção, da orientação. Hoje a gente sente a falta do abraço do pai com o filho, do abraço da mãe, do bença pai, bença mãe, do com licença, por favor. Quer dizer, os valores estão se perdendo com o tempo. E aí nós chegamos a uma situação em que a sociedade está refém dela mesma, por ação e por omissão. Né? E hoje existe, inclusive, o jovem, o adolescente, a criança sendo vítima da sua própria família. Não quero nem falar do sexual, mas vítima até de abandono mesmo. Nós temos muitos casos chegados recentes. Cara, eu tenho conhecimento de casos que o menino passa o dia todo sem comer. A mãe sai, o pai sai. Solto à rua, crianças trabalhando ainda em menos de 8, 9 anos. Brincadeira. Em cima de carroças. Nesse sentido aí, a gente até orienta, nessas orientações a gente repassa, inclusive para os diretores, eu digo, olha, se você for perceber qualquer situação com o menor, com a criança, com o adolescente, nesse sentido de abandono, de violência, passem para a gente, até a questão mesmo de abordagem sexual, para que a gente possa tentar impedir todas essas, para que a gente possa atuar de forma conjunta, junto ao Conselho Tutelar. Eu estava falando com o Francisco agora. Esse debate ele é sempre importante. Todas as vezes que a gente vem aqui, eu enriqueço cada vez mais o nosso trabalho. E a gente já fez o contato aqui com ele aqui, ele já vai me repassar todos os endereços do Conselho Tutelar, que a gente já atua quando o policiamento escolar ele chega na escola. A gente não se preocupa única e exclusivamente em saber se o menor ele vai ser detido ou não, ele vai ser preso ou não. A gente se preocupa nas causas do problema. Então a gente vai verificar a condição da família, a condição do menor. A gente entra em contato com o Conselho Tutelar. Se for o caso, nós já atuamos, nós já acionamos, inclusive, promotores, juízes em situações de menores que têm problemas com deficiência mental, então algum distúrbio. Então, todos esses casos, os diretores sempre chamam a gente e a gente procura envolver toda a sociedade civil organizada, todas as instituições estatais, governamentais, nesse sentido de que a gente possa dar o maior conforto, a maior segurança para esses jovens. Olha, agora também precisa da fiscalização do Estado, principalmente para com educadores. Eu estou recebendo aqui denúncias que merecem, claro, ser apuradas, né? Mas nós estamos com os telefones guardados aqui dos denunciantes, né? Que diz que certos diretores tratam o adolescente e a criança com xingamento. Isso não resolve. Não. Faz jogar, como se diz, lenha na fogueira, gasolina no fogo para apagar. Aí não adianta, né? Não se resolve por isso. O Júnior do MP3 diz: quando a polícia adentra as escolas é porque o educador está perdendo seu espaço. A polícia está entrando porque, de certa forma, a violência chegou às escolas, né, Júnior? Eu entendo, eu compreendo o seu pensamento, viu? Me permita só discordar um pouco dele, porque assim, geralmente a gente tem aquela visão de que a polícia vai para resolver um problema de crime, né? Então a gente não está acostumado com essa polícia preventiva, com essa polícia comunitária, com a polícia mais próxima da comunidade. Então realmente a gente estranha. Fica parecendo que é algo do caos e que a gente surgiu para poder botar ordem nisso tudo. E não é bem assim. O que nós queremos é estar cada vez mais junto com essa comunidade para que a gente possa prevenir esses crimes antes que eles aconteçam. Esse posicionamento do Júnior, eu até lembro, uma época no Conselho Tutelar, a gente atendeu um caso e a gente até reprovou a atitude da diretora naquela época, porque a situação, a escola tem que adotar seus procedimentos internos, esgotados as providências, ela busca o externo. E ela, no primeiro momento, no Mocambinho, chamou a polícia para dentro da escola. Eu acho que no primeiro momento tem que chamar os pais para dentro da escola, comunicar às autoridades competentes. Aí sim, no caso, havendo a agressão física, até mesmo a escola deve estar orientando a vítima e os familiares a estar buscando um registro da ocorrência, porque o adolescente, a partir dos 12 anos, ele já responde pelos seus atos, né? O que a gente às vezes ignora ou até acha estranho é porque ele não é tratado da mesma forma como um adulto deve ser tratado. Mas ele deve ser respeitado no seu direito para que os seus deveres também sejam cobrados. Aí o que acontece? A escola tem por obrigação de comunicar aos órgãos competentes, ao Conselho, ao Ministério Público, os casos de evasão de crianças da escola, atos cometidos dentro ou fora contra a própria criança ou por ela mesma praticada. Isso às vezes a gente não tem esse conhecimento. Os diretores de escola, às vezes, e aí quando eles chamam a gente, eu sempre oriento, vamos fazer uma reunião, vamos discutir medidas protetivas, até para a gente evitar chegar a essa situação generalizada de praticamente caos. A situação não é fácil. A diretora de escolas aqui, Silas, equipamentos com a modernidade chegam caros às escolas e nós não temos segurança nenhuma. Isso causa medo mesmo. Além dos arrombamentos, os caras podem entrar lá armado, vamos tomar aqui computador, etc. e tal. É um risco muito grande. No meu bairro, a escola municipal já foi assaltada 3 vezes. Hoje instalaram um sistema de câmeras, mas se cortar a entrada de energia para a escola, ela fica refém.
Então, não ajuda muito. Então, é preciso que se seja trabalhado, dá mais trabalho, a educação pela participação, a educação pela responsabilidade, porque quando eu tenho um equipamento numa área de periferia, um equipamento como esses aí, de última geração na base da informática, e eu deixo lá frágil, eu estou pedindo para ser roubado. Eu vou dizer uma coisa, a situação não é fácil. Se estão em casa, os nossos adolescentes estão sendo, boa parte deles, não todos molestados pelos seus próprios entes, né? Se estão no meio da rua, os filhos da Eletrobras caem e matam os meninos. Porque eu tenho mais medo de Eletrobras hoje do que um assaltante desse. Te juro por Deus. E se estão na escola, a violência chegou lá, vou te contar, né? Mas nós precisamos tomar providências, não é só lamentar. E eu aqui admiro o trabalho tanto do capitão como do Conselho Tutelar, que com uma estrutura mínima, defasada, são verdadeiros heróis que trabalham. Alguns deles cozinham o galo, mas outros trabalham, isso é verdade. A gente tem que reconhecer isso, né? Tem que reconhecer. Obrigado. Agora, o Estado precisa urgentemente dar atenção a esta criança, a esse adolescente. Gente, eu estou dizendo aqui todo dia, ó, se a gente não cuidar desses meninos, os nossos que estudam nos colégios de Barão não vão poder ir para a escola, que esses meninos vão matar os nossos na porta. A gente fica preocupado só com o nosso umbigo, não tem nada a ver com isso, mas tá bom. Senhora, mais alguma coisa? A violência é um efeito colateral, né? É verdade. Do descaso, da omissão, da corrupção, né, da falta de iniciativa da própria sociedade, da articulação em rede, que a gente precisa estar trabalhando em rede. Não é mais só o conselho separado ou o Ronda Cidadão separado, é preciso que a gente trabalhe, que a mídia abra espaços como esse, para que a gente possa estar ouvindo o clamor da sociedade e também tá aqui até o dia que eu estiver aqui, eu estou abrindo esse espaço aqui, viu, compadre? Obrigado. O dia que não der mais, né? Olha, aqui o Silas, eu estou muito triste sem saber o que faço. Minha namorada está sendo assediada pelo próprio pai dela. O detalhe, o cara é pastor. Aí denuncia. Ele diz que é menor e ela é menor, tem que denunciar. Denunciar. Se não quiser denunciar, aparecer, tem o Disque 100, vai para Brasília, até às 22 horas, recebem, mandam de volta para a cidade, esses dados são registrados lá. Mas, doutor, não é melhor nós resolver por aqui mesmo, não, Gui, tá lá, para ir para Brasília. Não, mas a vantagem do Disque 100... É a questão do anonimato. O telefone do anonimato. O Disque 100 tem um fator interessante. Se as porra aqui nós não estamos resolvendo, quanto mais for bater para Brasília. O Disque 100 tem uma característica que é peculiar da própria ação do Secretaria de Direitos Humanos. Eles mandam a gente manda a denúncia para lá, eles mandam para 3 instituições: Conselho Tutelar, Ministério Público e a Polícia, a Delegacia de Proteção, no caso da sendo menor. Então, depois eles cobram se recebeu e cobram a resposta se foi averiguado ou não aquela situação. Olha, o capitão falou aqui nos escoteiros. Gente, olha, grupos como aquele do Mirandinha, ali na Zona Leste, não estão recebendo recursos, fecharam. O escoteiro, eu achava aquele negócio de escoteiro importantíssimo no tempo da minha adolescência. Eu não acho não, que ainda existe, ainda existe, hoje, né? até hoje. Rapaz, é muito importante, aí entrosamento, os meninos com disciplina, né? Lá em Floriano tem a... Alô, Bete, tá ligando pra gente, passando a mensagem aqui. É excelente coordenadora de um grupo de escoteiro lá, da Vila Leão, gente, que você anda na Vila Leão, você sente o odor da maconha, do crack, e lá tem meninos disciplinados com um grupo de escoteiro. O trabalho dela é fantástico lá. Silas, é um movimento que tem... É um movimento que ele tem mais de 100 anos e está quase em 200 países, então a gente perdeu um pouco essa cultura, a gente tem... E aí nós estamos querendo resgatar, a União dos Escoteiros do Brasil, a região do Piauí, tem trabalhado incansavelmente nesse sentido. E aí com apoio tanto do poder público, das instituições públicas, a gente pretende levar isso ao máximo de pessoas possível. Agora, a diretora de escola, o diretor que anda estressado também, gente, chama o Conselho Tutelar, chama a guarda, tem um Ronda Cidadão, vamos bater um papo, chama a família primeiro, né? Porque às vezes não tem jeito que a família não quer saber. A mãe chega com uma criança, Silas, no conselho, com 8 anos, diz, olha, tá aqui, eu vim entregar, eu digo, cadê, onde é que está o pai? Porque a gente não é o pai, a gente não, mas não é assim não. E a gente tem que encaminhar para a orientação. Olha, o município tinha, não sei se ainda tem ainda, um setor chamado SAAT, Serviço de Atendimento ao Adolescente, né? A criança e adolescente. Então, esse programa, ele atendia psicossocialmente aqueles adolescentes, aquelas crianças que apresentavam um grau de deficiência do aprendizado, rebeldia, indisciplina. Hoje a gente não tem mais como a quem recorrer à dentro de escola. Não, mas tem aquele ditado, que pariu o Mateus que balance, né? Como não pare, tem que ter a ajuda do Estado, tem que ter, então tem que dar o seu jeito. Pode assumir 100% o que é partilhado. Muito obrigado, senhores, pela presença de vocês. Muito obrigado. Pintos, impossível não comprar.